Daí, pessoal, mais uma resolução. Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, DRSAI, podem estar associadas ao abastecimento deficiente de água, tratamento inadequado de esgoto sanitário, contaminação por resíduos sólidos ou condições precárias de moradia. O gráfico a seguir apresenta o número de casos de duas DRSAI de uma cidade. O mês em que se tem a maior diferença entre o número de casos das doenças de tipo A e B é. Bom, então ele fala, né, sobre essas doenças que se associam a um saneamento inadequado. E aí, comparando os casos de duas doenças que se relacionam a essa situação inadequada de saneamento, ele pede que eu observe no gráfico em qual mês existe a maior diferença entre o número de casos dessas duas doenças. Bom, eu vou utilizar aqui como exemplo o mês de março. Olha só aqui, ó. No mês de março, vou pegar para ti aqui, ó. No mês de março, eu tive para as doenças, ou para a doença A, lembrando que a doença A, ela tem uma linha contínua, né? Enquanto que a doença B é uma linha pontilhada. Deixa eu só tirar isso aqui. Ok. Então, o que acontece? Para a doença A, eu tenho 500 casos aqui. Ó. Isso aqui é a doença A. Eu tenho 500 casos. E para a doença B, eu tenho aqui 1000 casos. Isso no mês de março, doença B. Então, observa que em março eu tenho uma diferença de 500 casos. Eu tenho 1000 menos 500. Então, eu tenho uma diferença de 500 casos. Então, o que ele quer nesse exercício é que tu encontre em qual mês eu tenho a maior diferença. Bom, e aí eu posso, de forma visual, observar isso no gráfico de forma direta. Por quê? Onde eu tiver a maior distância entre o valor que representa a doença A e o valor que representa a B, vai se constituir no mês de maior diferença. E eu consigo observar isso. Ó. Aqui eu tenho isso aqui de diferença. No mês de fevereiro eu tenho esse pedaço. Esse. Aqui é o menor. Ó. Eu até posso usar o número de quadradinhos, né, de diferença. Olha só aqui. Ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos em janeiro. Em fevereiro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Cada um é 100. 5 quadradinhos. Em março eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 também. Em abril eu tenho 2 quadradinhos de diferença. Em maio eu tenho 3 e assim por diante. E aí eu observo que no mês de setembro essa diferença é que está mais incisiva. Porque justamente é onde eu tenho casualmente o máximo de casos da doença A e o mínimo de casos da doença B. Então, logicamente, que setembro vai se configurar como o mês de maior diferença, justamente porque, coincidentemente, é o mês onde eu tenho o máximo de casos de A e o mínimo de casos de B. Ok? Então, eu tenho aí o mês de setembro como sendo a resposta. Inclusive, se eu quisesse determinar essa diferença, essa diferença é igual a 1.200 casos da doença A menos 100 casos da doença B. Isso vai me dar uma diferença de 1.100 casos. Ok? Então eu poderia fazer essa conjectura. E aí, né, analisando todos os meses, então realmente eu chego à conclusão que se trata de setembro. Então é isso, espero que essa resolução contribua com os teus estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.